A técnica infalível para criar cenas de luto emocionantes no seu livro. Continue aqui comigo se você quer entender melhor as diversas formas de expressar o luto na escrita, aprender a criar cenas emocionalmente impactantes que ressoam com os leitores, melhorar suas habilidades de descrição e diálogo em cenas emotivas e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente mergulhar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de aprimorar suas habilidades para escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? É só curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho. E assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis, combinado? Então deixa o seu like e se inscreve aqui. E agora vamos ao conteúdo que eu preparei para você nesse vídeo. Vamos começar com uma introdução a esse tema, que ele é um tema muito complexo e que eu vou tratar aqui de uma forma muito respeitosa. Quando a gente fala sobre luto na literatura, a gente está mergulhando em uma das experiências humanas mais profundas e universais. É um tema que, quando bem trabalhado, tem o poder de conectar o leitor a uma realidade emocional muito intensa. Para mim, a importância do luto em uma narrativa vai muito além de apenas criar uma cena triste. É uma oportunidade de explorar a complexidade humana e o crescimento dos personagens. Então vamos pensar nos diferentes tipos de luto na literatura. Não é só a morte de um personagem que gera luto. Há o luto por uma relação que acabou, por um sonho que não se realizou, ou até mesmo por uma parte da própria identidade que foi perdida. E esse aspecto me leva a falar sobre como o luto impacta emocionalmente os leitores. Uma cena de luto bem escrita pode fazer você chorar, rir ou até refletir sobre as suas próprias experiências, porque ela cria uma ponte entre a história e quem lê, tornando a experiência de leitura mais rica e mais memorável. Além disso, o luto é uma ferramenta incrível para o desenvolvimento de personagens. Quando um personagem passa por um luto, ele raramente sai do outro lado da experiência sendo o mesmo. E essa transformação pode ser um caminho fascinante para explorar na sua escrita. Agora eu quero saber de você. Você já se deparou com alguma cena de luto em um livro que te marcou profundamente? Fala aqui para mim nos comentários qual foi. Pense também, e talvez se você não quiser colocar nos comentários está tudo bem, mas tenta pensar em como aquela cena foi construída, como que o autor conduziu as emoções e o impacto que isso teve em você. Porque isso pode te dar insights, né, ideias incríveis para sua própria escrita. E lembre-se que o luto pode ser uma chave poderosa para desbloquear camadas mais profundas nos seus personagens e na sua história. No próximo tópico, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse assunto. O próximo tópico é entendendo o luto. Entender o luto é fundamental para qualquer escritor que deseje tratar desses temas nas suas histórias. E para isso, eu espero que vocês jamais, embora seja inevitável, vivenciem o luto. Mas, se vocês não têm essa referência, a gente vai falar um pouquinho, vamos mergulhar um pouquinho nesse universo. Através, né, da psicologia, das teorias, do entendimento, e eu não sou nenhum psicólogo falando, né, é importante dizer isso, mas a gente consegue entender um pouco mais sobre o luto, tá? Primeiro, é essencial compreender as fases do luto, que são 5, tá? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Estas etapas foram propostas pela Elizabeth Kubler-Ross. Elas não são lineares e podem se manifestar de diferentes formas nos personagens. Por exemplo, na negação, um personagem pode se recusar a aceitar a perda, vivendo como se nada tivesse mudado. Já na fase da raiva, essa negação dá lugar a um sentimento de injustiça e revolta. Eu já perdi pessoas próximas, né? Assim, perder é modo de falar, a gente nunca perde as pessoas, mas as pessoas não estão mais fisicamente aqui comigo, e isso nem estava programado para estar no roteiro, mas que a minha mãe, né? Minha mãe faleceu em 2016,
E o meu irmão, né, com quem eu cresci, faleceu em 2021. E o meu sentimento imediato após a perda é a raiva. E parece que a vida é muito injusta. Né? E eu me sinto impotente com raiva naquela hora, assim. Nas duas situações que eu vivenciei, né? E é interessante olhar essas fases do luto, né? Então a gente tem a negação, no primeiro momento a gente não acredita, aquilo parece surreal, você entra num modo meio automático, né? Quando aconteceu isso com a minha mãe, eu tive que correr atrás dos papéis, resolver as coisas, né? E eu tava resolvendo aquilo, parece que é quase como se tudo fosse um sonho, assim, como se fosse a realidade, aquilo não poderia estar acontecendo. Né? Então eu tive a negação, tive a raiva, e aí, né, voltando aqui para a teoria, a gente essas esses sentimentos, esse arco sentimental que uma pessoa em luto faz, são coisas muito profundamente humanas. Né? E aí vem o terceiro, que é a negociação. Então, só para retomar aqui, porque eu acabei fazendo uma elipse aqui no meio, né? E divaguei um pouco. A gente tem a negação, né, aquela hora que você não aceita, a raiva, e depois vem essa terceira, que é a negociação. E muitas vezes vem com se. E se eu tivesse feito isso de forma diferente? Esse questionamento interno pode criar um conflito interessante na narrativa. Porque essa culpa, né, esse sentimento, e se isso, e se tal coisa, abrem margem para muitas histórias. Em seguida, o quarto momento do luto é a depressão, né, que é a fase onde a realidade do luto se instala profundamente, muitas vezes acompanhada de uma sensação de vazio, de desesperança. Não é o desespero naquela forma de estar se descabelando, mas é o vazio. Aquela pessoa não está mais ali. E isso é muito difícil de lidar. Para qualquer pessoa, para qualquer fase. É muito difícil. E por fim, depois desse momento, vem a aceitação. Que não significa de forma alguma felicidade, né? Mas sim a compreensão da perda e a adaptação a essa nova realidade. Eu nunca, jamais na minha vida, eu vou dizer assim, eu superei a falta da minha mãe. Não, nunca superei a falta da minha mãe. Mas eu já me adaptei a isso, aceitei isso. De alguma forma a gente cria mecanismos de superar essas questões. Eu espero que se alguém que está vendo esse vídeo perdeu alguém recentemente, né, eu queria deixar meu abraço, assim, né? Eu espero que nada do que eu esteja falando me prejudique, muito pelo contrário, né? Esse vídeo é difícil fazer porque é um tema muito sensível, mas eu estou falando aqui sobre como aplicar essas coisas na escrita, então eu vou parar de fazer referências pessoais. É que eu vivo, né, e vivi isso com muita intensidade, então às vezes é difícil se livrar disso, né, até para poder falar sobre o tema. Então, é importante a gente considerar como é que o luto se manifesta psicologicamente. Cada personagem dentro de uma história vai reagir de uma forma única, dependendo da personalidade dele e às vezes até contradizendo aquela personalidade que aparece na história, né? Fulano é uma rocha inabalável, e daí essa pessoa perde alguém, ela se derrete, ela se acabou ali. Enquanto aquela outra pessoa que era muito doidona, muito avoada, de repente lida de uma forma muito melhor. Então, é muito complexo, né? E cada personagem reage de acordo com a sua personalidade, histórico, relação com o que foi perdido. Isso aqui é muito importante. Em Guerra e Paz, que é um livro, né, que se passa ali na invasão napoleônica, né? Então, no momento de muitas mortes, né, o Guerra e Paz do Tolstói, diferentes personagens lidam com o luto de maneiras distintas, então refletindo as personalidades deles e as circunstâncias. O luto, ele também varia entre culturas e crenças. Em algumas culturas, por exemplo, o luto é uma celebração da vida, enquanto outras é um período de intenso recolhimento, reclusão, tristeza. Essa diversidade pode ser uma rica fonte de inspiração. Imagine como um personagem de uma cultura que celebra a morte reagiria em um contexto onde o luto é marcado pela tristeza profunda. Além disso,
a idade, né, e a personalidade do personagem são cruciais. O luto de uma criança que pode não entender completamente a morte é muito diferente do luto de um adulto. Uma criança pode expressar o seu luto através do jogo ou desenhos, né, de brincadeiras, enquanto um adulto pode se fechar ou buscar conforto em rituais. Por fim, a gente tem o luto coletivo versus o luto individual. O luto coletivo é compartilhado por uma comunidade, como após um desastre natural ou um ato de violência, né? Ele pode unir as pessoas na sua dor, mas também pode levar a manifestações de luto muito diferentes. Por outro lado, o luto individual é profundamente pessoal e único. No livro As Intermitências da Morte, do José Saramago, um livro que eu amo de paixão, a gente vê como uma mudança na morte afeta toda uma sociedade, provocando um luto coletivo, peculiar e reflexivo. Mas são questões muito complexas e a gente ainda vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde aquela chance que eu já falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, valioso para você melhorar na escrita. Vamos falar agora de desenvolvimento de personagens em luto. Desenvolver personagens em luto é um dos desafios mais desafiantes. Será que está certo falar isso? Não sei. Mas é um dos desafios mais desafiantes da escrita. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Primeiro, é crucial construir a história do personagem antes do evento de luto. Isso estabelece uma base para entender como o luto vai afetá-lo. Agora, sobre expressar a personalidade do personagem através do luto, cada personagem vai reagir ao luto de acordo com a sua natureza. Um personagem introvertido, ele pode se fechar ainda mais, enquanto o outro mais extrovertido pode buscar apoio em amigos. E as relações interpessoais e o impacto do luto também são fundamentais. O luto pode afetar a forma como os personagens interagem com os outros. Pode trazer pessoas para mais perto ou afastá-las. No livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, a gente vê como o luto afeta as relações entre os personagens, alterando as trajetórias de vida e as interações deles. Então, a evolução do personagem durante o processo de luto é outro aspecto vital aí. O luto ele pode ser um catalisador para o crescimento e a mudança. No Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a forma como os personagens evoluem ao lidar com as perdas deles é um dos pontos centrais da história, oferecendo aí uma visão profunda sobre a natureza humana. Por último, os conflitos internos e externos relacionados ao luto são o que dão carne e osso à narrativa. Internamente, um personagem pode lutar com sentimentos de culpa, raiva ou desesperança, mas externamente podem surgir conflitos com outros personagens que não entendem ou não apoiam aquele processo de luto. Em Crime e Castigo, do Dostoiévski, o conflito interno do protagonista e as suas consequências externas são explorados com uma profundidade psicológica incrível. Então, tudo isso vai compondo esse cenário da escrita da cena de luto. E fica ligado porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em um aspecto ainda mais desafiante nesse tipo de cena. Vamos falar sobre como construir uma cena de luto. Eu vou compartilhar com você como que eu encaro esse desafio. Primeiro, a ambientação e o contexto são essenciais. O cenário onde o luto se desenrola pode amplificar as emoções que estão envolvidas naquele luto. Imagina uma cena de luto numa casa vazia e silenciosa, onde cada som parece ecoar a perda, ou em um lugar cheio de memórias do ente querido. Eu lembro de uma cena em um livro onde a chuva batendo na janela complementava aquela tristeza do personagem. E quando a gente fala da linguagem e do tom, eles precisam ser cuidadosamente escolhidos para refletir a natureza da perda e a reação do personagem.
Uma linguagem mais poética e metafórica pode transmitir a sensação de irrealidade e choque inicial, enquanto uma linguagem mais direta e crua pode expressar a crueza do luto. Em O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, a simplicidade da linguagem contrasta com a profundidade das emoções do protagonista, criando um impacto poderoso naquela história. A descrição sensorial é uma ferramenta incrível para transmitir emoções. Descrever não apenas o que o personagem vê, mas também o que ele ouve, o que ele sente, o que ele cheira, pode trazer o leitor para dentro da cena. Uma descrição de como o ar frio parece cortar a pele, ou como determinado aroma traz lembranças, pode ser muito eficaz. Em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu cito muito aqui no canal, porque é um livro dos meus preferidos, que eu mais gosto, as descrições sensoriais são tão ricas que você sente que você está vivendo a cena junto com aqueles personagens. Os diálogos e monólogos internos são cruciais para mostrar como o personagem está processando o luto. E um diálogo pode revelar como o personagem se relaciona com os outros na sua dor, enquanto os monólogos internos podem oferecer uma visão íntima dos seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Por fim, é importante manter um equilíbrio entre o drama e a sutileza. O luto ele já é um tema por si só muito carregado, e é fácil cair no excesso. Mas a sutileza pode muitas vezes ser mais poderosa. Um gesto simples, um olhar ou até o silêncio pode expressar muito mais do que palavras exageradas. E falando em cuidados com a escrita, eu tenho um canal do Telegram onde a gente criou um espaço super bacana, seguro, onde eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas e você ainda pode interagir com outros escritores. Para acessar esse canal, clique no link que está na descrição porque é gratuito. Por fim, vamos falar de impacto e resolução de cenas de luto. Ao abordar esse tópico aqui do impacto e da resolução do luto em uma história, a gente entra numa fase final, crucial, de conclusão do desenvolvimento do personagem e do enredo nessas situações. Então, primeiro, as transformações do personagem após o luto são essenciais. O luto muda as pessoas. Isso deve refletir nos personagens. Eles podem se tornar mais fortes, mais quebrados, mais sábios até, ou até mais frios, depois de um momento de luto. A resolução do luto e o novo equilíbrio que se estabelece são fundamentais. Não significa que o personagem supera completamente a perda, mas encontra uma forma de continuar vivendo com ela. Falando sobre o luto e o seu papel no enredo maior, é interessante como ele pode ser um motor para a história, pode ser o catalisador para a jornada do personagem ou um momento de virada crucial. Em A Estrada, do Cormac McCarthy, o luto é um tema central que impulsiona tanto o enredo quanto o desenvolvimento dos personagens. Quanto aos ensaios, reflexões finais sobre o luto que alguns personagens fazem, eles podem oferecer uma visão mais profunda do que significa a perda para os personagens e para a história como um todo. O momento de reflexão pode dar ao leitor uma pausa necessária para absorver o impacto emocional do que aconteceu. E finalmente, como encarar a cena de luto de uma forma impactante. O fim de uma cena de luto não é apenas o fechar de um capítulo, mas ele é também um passo para a próxima fase da história. Pode ser um momento de aceitação silenciosa, uma decisão importante tomada pelo personagem, ou até mesmo uma revelação surpreendente que muda o curso da história. Em 100 Anos de Solidão, cada momento de luto é encerrado de uma maneira que deixa uma impressão duradoura, tanto nos personagens quanto nos leitores. Pronto. Agora você está equipado aí com conhecimentos profundos sobre como criar cenas de luto emocionantes no seu livro. A gente mergulhou na importância do luto na narrativa, entendendo suas várias facetas e como ele pode ser um poderoso instrumento de desenvolvimento de personagens. Discutimos desde a construção da história do personagem antes do evento de luto até o impacto e a resolução deste, passando pelo ambiente da cena,
linguagem, tom apropriados e o equilíbrio entre drama e sutileza. Mas escrever cenas poderosas é só parte do desafio de um escritor. O que acontece quando a paixão pela escrita é testada pela realidade e que nem sempre, ou quase nunca, se ganha dinheiro com isso? No próximo vídeo a gente vai explorar o tema como manter a vontade de escrever mesmo sem ganhar dinheiro com isso. Eu vou compartilhar com você técnicas e motivações para você manter a sua criatividade e algumas reflexões mesmo aí, experiências que eu tive pensando a respeito desse assunto. Eu espero que isso te ajude aí a cada vez mais fluir aí o seu amor pela escrita, mesmo quando você não tiver um retorno financeiro imediato. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder essas dicas valiosas. Curte esse vídeo, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai mergulhar aí em como manter a chama da escrita acesa, mesmo nos momentos mais desafiadores. Até lá!